Antes, vamos passar aqui para o pessoal fazer uma introdução aí Tá certo. e mostrar. Ou se quiser em algum momento falar individualmente, eu não sei se você vai ter. Tá. Acho que dá para falar aqui um Dá para pouco, né? falar. Dá para falar, né? Passa para gente aí. Tá certo. Eu gostaria de começar falando aqui do nosso da faca do guerreiro de selva, né? É uma faca símbolo do guerreiro de selva. Vocês vão me ouvir falar diversas vezes sobre guerreiro de selva. É a forma pela qual nós nos referimos ao combatente de selva. É o guerreiro de selva. Então, todo guerreiro de selva tem um facão. Isso é um ícone para nós. Tá? Nós temos o chapéu do guerreiro de selva, que é diferente das coberturas, né, militares de outras partes do Brasil. Nós temos aqui o nosso animal símbolo, que é a onça pintada. Consideramos o animal mais astuto da Amazônia brasileira, né? E eu vou contar também uma Inclusive, história. tem bastante contato, né? É verdade, tá? Não é fácil. E você se deparar com um bicho desse aí, você pode se cuidar, porque você está em apuros, né? Mas vou contar algumas histórias sobre isso. É o animal símbolo, então, do combatente de selva, do guerreiro de selva. Temos aqui um combatente de selva padrão. Guerreiro, Né? verdadeiro Olha o guerreiro. tamanho da mochila desse guerreiro. É isso. Aqui ele traz tudo que ele vai precisar por um longo período na selva. Sim. Você entrou na selva numa missão, você não tem mais contato, às vezes você não tem nem contato mais com a sua base. Ele está com a pontinha do fuzil quebrado, mas nós temos aqui um parafal, tem um cabo solteiro, tem aqui a rede de selva dele, aqui dentro deve ter munição, aqui dentro tem água em reserva, tá certo? Esse equipamento tem que estar muito bem ajustado ao corpo, senão você vai pagar caro por isso. Tem aqui o facão do guerreiro de selva, o cantil, enfim, tem uma lanterna, tá? E uma cara de brabo, né? Tem que ter, tem uma né? cara de brabo. É o principal. É o né? principal. Ó, né? todo camuflado, Isso. pintado, todo lá no padrão. Nós temos aqui uma embarcação lá do nosso batalhão de Macapá. Agora nós temos uma brigada. Eu vou contar essas histórias, como é que nós chegamos até lá. Uma embarcação padrão. E simboliza o 34º Batalhão de Infantaria de Selva. Tá? Então é isso. No decorrer da missão, eu vou falando mais coisas sobre isso. Vou contar umas histórias muito interessantes para quebrar aqui o ritmo, a formalidade, tá? Então, com certeza, vocês vão gostar. Sensacional, Tá irmão. bom? Quantos anos na selva? Olha, eu tenho 12 anos, mas não foram diretos, né? Foi como tenente? Eu fui como tenente, eu comandei 3 pelotões de fronteira, Iauareté, Querari e São Joaquim. Não eram pelotões de fronteira ainda, eram destacamentos, porque o Exército, com seu espírito de cumprimento de missão, ele não espera o pelotão ficar pronto para ele ocupar. Não, ele já manda a tropa, né? E aí a coisa vai se desenvolvendo. Então, quando eu morei nesses pelotões, é com orgulho, né? E às vezes depois, quando eu fui comandar um batalhão, o tenente chegava para mim com aquela cara de pobre coitado, de coitadinho. Eu falei, negão, eu comandei esse pelotão quando ele era destacamento, pô. Eu tomava água desse rio, certo? Tomava. O meu pavilhão onde eu dormia era um pavilhão de meia parede com um mosquiteiro e teto de alumínio. E que quando chovia, isso aqui virava um inferno de barulho. Era assim. Dormia na rede selva, amarrada naqueles suportes do teto de zinco, né? Comia, qual era a minha comida? Era bolacha, na época, era bolacha, a gente chamava de bolacha papaguara, que o soldado chamava de cocô de anta, porque parecia. Cocô de anta. Era o cocô de anta, era leite em pó, era macarrão, era carne seca, para a carne se conservar. Sim. Era uma farinha que o pessoal lá do norte adora, que é uma farinha cascalhuda, uns pedaços grandes de farinha, né? Alguns deles de origem indígena até faziam daquela farinha uma comida típica chamada chibé.
que é o chibé? É uma comida indígena. Ele pega aquela farinha, bota na água, aquilo começa a azedar, daí a pouco ele joga uma pimenta e come aquilo ali, aquela papa, aquilo é o chibé, comida tipicamente indígena. Mas essa era a nossa comida, né? E o que variava era a carne seca, o charque frito, o cozido, ou com macarrão, ou misturado no arroz e por aí ia. E tinha o feijão também. E o feijão era duro, rapaz, o feijão velho. Às vezes ele ficava 5 dias na panela, a panela envergava o fundo dela e o feijão ainda não estava bom para comer, sabe? Mas é isso. E o tenente chega com aquela cara de triste, eu falo, não tem que ficar triste não, guerreiro. Não tem que ficar triste, tá? Aqui é para quem gosta. E eu tenho certeza que você gosta. E no seu tempo era bem mais rústico, né? Era bem mais rústico, pô. Sabe aquele tempo que eu até já demonstrei isso para algumas pessoas conhecidas, como é que era o nosso rádio? A gente tinha que falar com a base todo dia às 18 horas para ver se estava tudo bem. Você chegava lá, era aquele rádio grande, né? Valvular, não são esses rádios pequenos, não. E você falava com a base, Manaus, aqui, São Joaquim, câmbio! E ficava o rádio, né? É aquele barulho. Aí o cara falava de lá, aqui Manaus, câmbio! Aí, era isso, pô. Até conseguir se comunicar. Né? Tá certo? Mas é uma vida de aventuras, cara. Você tomava banho no rio, você tomava água do rio. No rio tinha lá uma engenhoca, né? Parecia um carneiro hidráulico que a gente vê hoje nas fazendas. Ficava um tambor girando o tempo todo. Eu não sei como foi a engenharia que fez aquilo. E essa água era bombeada para a nossa caixa d'água. De lá vinha para o nosso filtro de barro e era a água que a gente bebia. Né? Na hora do banho, a metade ia tomar o banho, a outra metade ficava em condições de fazer a segurança da base. E depois invertia, tá? Mas eu vou contar aos pouquinhos isso aí, essas aventuras que se prolongaram ao longo de toda a minha permanência na Amazônia. Muito bom. Nós falamos que foram 12 anos, né? Chegou como tenente, e depois ainda foi voltando e comandou, sim, né? Exatamente. Tá. E parece o cachorro querendo morder o próprio rabo, correndo atrás do rabo. No Exército é mais ou menos assim. Se você já esteve lá, na hora de escolher um camarada para voltar e trabalhar naquela área, eles olham na ficha e falam, esse cara já esteve lá, pô, manda para lá, né? Aí você volta. Aí vai estar precisando de um cara para fazer tal coisa, né? Eles olham, não, mas esse cara já tem... Então você fica dando voltas. Então é bom que você goste daquele local, porque senão... Vai sofrer. Vai sofrer, tá? Mas eu adoro a Amazônia. Isso que eu ia te falar, no teu caso, eu acho que o senhor mais do que gosta, né? Já tem um amor, né? Tem um amor. Tanto é que hoje, né? Tudo que tá aqui, só está aqui no podcast, porque o senhor carrega isso na tua residência, o senhor tá com isso na sua vida, né? Isso. O quadro aí atrás, a nossa onça aqui, tudo que envolve essa mística, né? Da selva. Como é que surge isso aí, cara? Esse amor, essa paixão pela selva, Glauber, pela Amazônia? a minha família é do interior de Minas Gerais. Meu pai é de Santo Antônio do Monte, a terra que mais fazia foguete, fogos de artifício. E a minha mãe é de Itapecerica, Minas Gerais. Né? E todas as férias, eu adorava ir para a fazenda do meu avô, seu Humberto Madeira. O pessoal chamava de seu Berto, né? E lá, o que eu fazia? Era caçava passarinho, né? Fazia a guerra de mamona lá com meus primos, com meus irmãos, com os empregados da fazenda, né? Pescava, caçava, andava de cavalo. Então, aquilo era o paraíso para mim. Isso me fez com que eu tomasse gosto por essa vida em contato com a natureza. Aí eu procurei meu caminho, né? Fiz prova para a escola preparatória, passei, entrei na academia, e na academia infantaria era aquela arma que mais se amoldava o meu perfil. Eu falei, lá na academia, na infantaria, eu vou continuar brincando de dar estilingada, de caçar, de pescar, e
na infantaria eu fui para a Infantaria de Selva, né? Onde realmente eu me realizei. E eu tenho um espírito muito parecido ao do nosso pessoal, o pessoal que te assiste, sabe? Eu sou um camarada, assim, que gosta de aventura, que gosta de novidade, que gosta de explorar as coisas. Quero ver tudo novo, de dar ideias, como é a maior parte do nosso pessoal, né? Que eu vejo no perfil do pessoal que participa aqui do podcast. Então, eu sou desse tipo. Então, quando eu fui para a Amazônia e me jogaram no primeiro batalhão de infantaria de selva e disseram para mim que eu ia ser designado para a fronteira com a Colômbia, para mim, estava que nem um pinto no lixo. Esse lugar fica a mais de 1.200 quilômetros da selva. Ninguém ia me procurar, me orientar, né? Eu fiquei lá sozinho. Fiquei sozinho com aquele povo, com os meus soldados. Vários dos meus soldados eu conheço até hoje. Eu nem sei o nome do cara, mas eu lembro do apelido deles, né? Então, eu conheço muita gente pelo apelido. E é interessante que quando você fez a propaganda que eu viria aqui falar sobre a Amazônia, sobre os nossos pelotões de fronteira, sobre as missões reais na selva, muitos soldados que eu tive ao longo da carreira, seja de São João del Rei, de Belo Horizonte, de Manaus, de outras áreas da Amazônia, me ligaram e falaram: general, estaremos com o senhor observando, estamos com o senhor. Fiquei muito satisfeito, tá? É isso, meu amigo.